Bom, galera, beleza? Estamos aí então para nossa primeira aula. Então é módulo 1, Biologia, e aula 1. Essa aula 1 a gente vai falar das funções do solo. Antes de estudar o solo em si, a gente vai conversar um pouquinho sobre qual é a atividade do solo no meio ambiente e a sua importância. Então a gente vai seguir nessa linha aí. De novo, meu nome é professor Daniel Silva e a gente vai trabalhar aí tá meu e-mail também, só para aquela questão, alguém tiver alguma dúvida ou algo a acrescentar aí pode mandar, beleza? Então vamos lá, galera. Então o solo, a gente precisa entender primeiro o que é o solo. Eu vou falar bastante coisa aqui para os alunos ali do Colégio Agrícola, eles têm já o material escrito, né? Por ser uma aula de apoio, é uma aula mais resumida. Eu vou dar em alguns minutos o que eu dei em algumas aulas de 50 minutos para os alunos. Vai ser mais corrido, mas a gente vai. O que tiver aí de imagem que quiser ser mostrada vai aparecer no vídeo, beleza? Então, o solo é a coletividade de indivíduos naturais na superfície da Terra, eventualmente modificado ou mesmo construído pelo homem. E o mais importante, né? Ele pode conter a matéria orgânica viva e vai servir e ser capaz de sustentar a vida ao ar livre. Então, a gente tem aí no solo, pouca gente para pensar, né? Qual a função do solo, como o solo foi formado. E a gente tem aí que o solo ele é basicamente a base da vida ao ar livre. Sem o solo a gente não tem os principais ciclos. A gente vai entrar um pouquinho nos ciclos, ciclo da água, ciclo do carbono. A gente vai ver que todos os principais ciclos da Terra têm uma passagem pelo solo. Então o solo acaba sendo tem uma importância muito grande aí no ambiente. Eu sempre falo na primeira aula para os alunos aquela questão do meio ambiente, né? O meio ambiente, alguém que estuda, que diz que estuda o meio ambiente, realmente estuda o meio ambiente. Isso aí eu tive com o professor da faculdade, né? Explicou. Por que estuda o meio ambiente? Porque geralmente quem estuda um ambientalista, em grande parte, pelo menos, claro, não é totalitário isso, mas estuda o meio ambiente de cima, né? O que está acima do solo. Mas a outra metade, o outro meio ambiente, a outra metade dessa maçã aí, muitas vezes tem muito mais vida do que o meio ambiente de cima. Então se preocupa-se demais com espécies de plantas, espécies de animais, mas a gente deixa muitas vezes perde um pouco o foco no que está acontecendo no solo, a microbiota do solo, quais as ações, qual a função de cada micro-organismo lá no solo, e acaba-se que tem se estudado muito pouco. Nas escolas, a gente vê aí, poxa, quem que estuda solos? Quem faz graduação ou um curso técnico, né? Um agrônomo, um zootecnista, alguém está fazendo técnico em agropecuária, técnico em meio ambiente, pode ser, beleza? Tem algumas noções de solo, mas para todo o resto da população, o cara não sabe nem nada, porque o solo tem diferentes cores, profundidade. O solo é nada além de suporte, então a gente vai ver aí no decorrer que não, o solo ele tem muitas funções, beleza? E é em cima dessas funções que a gente vai buscar aí a manutenção e a boa qualidade do solo no ambiente agrícola principalmente, beleza? Então agora a gente pode ver aí algumas funções do solo. Quais seriam as funções do solo? Bom, a primeira função do solo. O solo forma um ambiente complexo, pode ter 40 a 60% de espaços vazios. Então o solo, uma grande função do solo é como se ele fosse um armazenador de água, uma grande caixa d'água, beleza? A gente vai ver em alguns cálculos, quando a gente trabalha lá no módulo de irrigação, módulo 4, se eu não me engano, a gente calcula a quantidade de água no solo quando ele apresenta determinada umidade.
A gente calcula isso para 10 centímetros, para 15 centímetros, a gente vê milhares de metros cúbicos armazenados no solo. Então o solo é de fato uma grande caixa d'água, e quando a gente começa a ver alguns problemas aí nas grandes cidades, problemas de inundação, a água não está escoando, a água não está escoando, a água não está infiltrando, por quê? Justamente porque não tem solo exposto, né? A gente precisa do solo para promover uma absorção dessa água. Se 100% da água que está caindo na chuva não tem capacidade de ser infiltrada, ela vai escorrer para algum lugar. E uma via de fácil acesso é as ruas. Então, o rio vai exceder em muito a sua capacidade de escoamento de água. Essa água não vai infiltrar, ela não infiltra, ela se acumula e ela acaba invadindo a cidade em si, né? Então não é culpa de grandes chuvas, a culpa é que a gente não tem solo dentro da cidade. Pouco solo, pouca capacidade de armazenamento de água no solo. É matemática, isso. A gente está tirando a capacidade do solo em absorver essa água. Uma coisa importante, galera, que a gente precisa ver aí, solos cultivados podem conter até 10% de matéria orgânica. O que é essa matéria orgânica? A gente vai falar muito de matéria orgânica, muito, porque possui uma importância muito grande, beleza? A matéria orgânica, ela tem uma alta capacidade de retenção de nutriente. Essa matéria orgânica, ela é basicamente formada por íons de carbono. Se a gente decompõe essa matéria orgânica, que é o que ocorre em grande parte das áreas agrícolas, esse carbono que formava a matéria orgânica está sendo liberado para o ar. Beleza? Quando a gente fala algo que está muito em moda aí, estoque de carbono no solo. O que é o estoque de carbono no solo? É justamente a gente aumentar essa capacidade de retenção da matéria orgânica no solo. Se a gente está aumentando a matéria orgânica no solo anteriormente degradado, a gente está captando aquele CO2 que estava na atmosfera, através da fotossíntese e da decomposição daquela planta, e está estocando esse carbono de volta no solo. Então isso aí é parte do sequestro de carbono, que o pessoal tem aí falado bastante. A gente vai ver que tem tudo a ver com essa matéria. Bom, e o solo, galera? O solo ele é poroso. Aí a gente entra numa questão aí de densidade do solo. Isso aí pode gerar uma certa confusão, beleza? Vou usar os mesmos exemplos que eu uso em sala, mas vocês podem ver aí na imagem. Bom, a gente tem dois solos, a gente tem um solo arenoso e a gente tem um solo argiloso, beleza? Areia e argila, a gente vai ver ainda o que é isso, beleza? Isso aí nada mais é que o tamanho desse mineral. Então, o tamanho é um mineral na fração argila, um mineral na fração areia. Bom, e a gente tem um solo arenoso, consequentemente, ele é um solo com mais areia. O solo argiloso é um solo com mais argila. A argila é muito menor que as partículas de areia, beleza? Então, a gente dando uma olhada geral nesses dois solos aí, e alguém pergunta pra gente, bom, qual solo é mais poroso, beleza? Poxa, não tem como fazer, até fazer uma análise laboratorial dele. Mas no geral, acaba se equilibrando, por mais que pareça que o solo argiloso tem menos poros, na verdade, quando a gente pega essas partículas grandes de areia, essas partículas não têm poro nenhum. Então o que a gente está vendo é basicamente macroporo. São poros de drenagem, poros de tamanho maior onde a água vai ser drenada. E no solo argiloso, a gente vai formar o que a gente vai ver para frente, o agregado. Esse agregado do solo, ele vai formar também os macroporos, diferentes agregados. Então a gente vai ter macroporo, bioporo. Bioporo seria o caminhamento da raiz, onde mais já não está mais, onde uma minhoquinha foi lá e fez buraco, um coró, etc. Beleza? Então a gente tem bioporo, macroporo, onde a água vai ser drenada, só que dentro do agregado ele funciona como uma esponja. A gente pinga uma gotícula de água nesse solo e ele absorve essa água.
Então a gente tem uma quantidade muito grande de poro dentro daquela partícula, coisa que não acontece no solo arenoso. Vamos estudar isso mais detalhadamente para frente, isso aí é só para dar um exemplo. Mas daí a gente entra em densidade do solo. O que é a densidade do solo? Bom, a densidade é a massa por volume. Então, o que é mais pesado? 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbinho? 1 quilo de pena, 1 quilo de chumbinho é 1 quilo. O peso, a massa é a mesma. Mas qual vai ter o maior volume? Poxa, para 1 quilo de chumbinho, eu tenho pouco chumbo, beleza? Seria um pote pequeno. Agora, para mim fazer 1 quilo de pena, ia ter um baita saco de pena. Ia ser um caixote de pena, muito grande. Então, para ter o mesmo peso, eu necessito de uma área maior. Isso aí vai me conferir uma menor densidade aonde está aquele 1 quilo de pena. Por quê? Com a mesma massa, eu precisei de um volume maior. Esse volume maior, em função da massa, me confere uma menor densidade. E a densidade para o solo é muito importante justamente naquela questão que eu falei ali atrás, da capacidade de absorção de água, da capacidade de trocas gasosas do solo. Então, é nisso aí que a gente vai estar. Bom, o solo também tem capacidade de fixar elementos por meio das argilas e matéria orgânica. Então, eu sempre pergunto em sala o tempo todo, quem retém cargas no solo? Quem retém os nutrientes no solo? São basicamente dois agentes, as argilas e a matéria orgânica, beleza? Se não fosse assim, aquele adubo que eu colocaria para a planta, ele não ficaria disponível lá durante o ciclo da planta, ele se perderia. Eu iria aplicar, eu ia ter que colocar um pouquinho de adubo todos os dias, porque ele não ia ficar na minha solução do solo, ele não ia ficar no solo. Ele ia embora por lixiviação, se a água ia embora, ele ia embora também. Mas não, o nutriente ele vai ficar retido ali nas partículas do solo e é onde minha planta vai estar indo buscar esse nutriente ao longo ao longo da vida dessa planta. Cara, o solo ele é um ambiente vivo. Então, poxa, muita gente olha o solo como se fosse areia, como se fosse um pacote de cimento. Mas não, o solo, a gente pega lá, já pode conter 260 milhões de organismos vivos, 260 milhões de organismos vivos, numa porção de solo do tamanho de uma colher de chá. Então, a quantidade de micro-organismos é gigantesca. Isso aí, claro, a gente está falando dos primeiros centímetros do solo, onde a gente tem justamente aquela matéria orgânica, mas a gente tem uma vida, o solo respira de fato. Ele capta oxigênio, ele libera CO2. Assim como pode estar ocorrendo o processo contrário, mas o solo ele é vivo. Ele é como se fosse um organismo de fato. Aí, ó, a gente pode utilizar essa imagem agora como um parâmetro, né? A gente tem duas imagens, um solo que seria morto e um solo vivo. O solo morto está com plantas ali. Sim, está com planta, mas ele está sendo essa planta, ela está num ambiente basicamente inerte. Eu diria que é o horizonte B, a gente não tem mais um horizonte A. A retenção de nutrientes ali é quase que exclusivamente em argila, muito pouco em matéria orgânica. A gente tem ali um solo, a gente tem ali para baixo, nesse solo morto, aí uma área compactada, pode ser aí a presença de um pé de arado, beleza? A gente vê que, tirando um cubinho nessa porção do solo aí, na profundidade do pé de arado, a gente não tem rachaduras, beleza? Então, se a gente não tem rachaduras, a gente não tem aqueles macroporos que promovem a infiltração de água. Se a água não infiltra, então a gente vai ter problemas nesse solo aqui, de encharcamento, de repente, ou de um menor período de disponibilidade de água. Por quê? Porque as raízes estão pouco profundas, elas não ultrapassam essa camada compactada. Diferente do solo vivo, a gente vê algumas plantas indo bem mais fundo buscar água. Então, essa planta, num período de seca, vai ter uma capacidade de se manter muito maior, beleza? A gente pega ali, a gente não tem a presença
desse solo compactado, a gente tira um cubinho do mesmo tamanho, a gente vê ele todo rachadinho. O que seria esse rachadinho, né? A gente vê até uma minhoca ali. É os macroporos. Os macroporos da união dos agregados, onde a gente tem os bioporos, a gente tem então a gente tem um fluxo de água descendente. Dentro desses agregados, a gente vai ter o acúmulo de água aí dentro dos microporos. A gente vai ver a diferença de um macroporo, de um microporo, mas aí a gente tem a retenção. Aí a gente tem a coloração mais escura, que está indicando matéria orgânica. Dá para conversar muito em cima dessa imagem, que dá para resumir o ano em cima dessa imagem. Eu vou procurar voltar ela mais vezes aqui para a gente ir discutindo durante o tempo. Então o solo, outra função do solo é que ele faz um meio de campo no meio ambiente. Então ele interage com a atmosfera, recursos d'água, seres vivos, litosfera e participa dos principais ciclos da Terra. Quais seriam os ciclos da Terra? A água, carbono, nitrogênio. Aqui, ó, duas imagens. Ciclo do carbono e ciclo da água. Poxa, a gente tem ali no ciclo da água, né? A água sendo evaporada, formando nuvens, essa nuvem vai sofrer uma precipitação. Essa água, ou ela vai correr por um curso d'água, ou ela vai se infiltrar no solo. Vai ocorrer uma filtragem dessa água. Essa água vai ser disponível em nascentes, vai ser disponível, vai chegar até o mar, vai desaguar em outro rio. Então essa água ela está passando pelo solo e está de novo sendo descarregada num grande curso d'água. Isso aí é um ciclo constante, desde que o mundo é mundo, beleza? Aí agora aqui a gente tem para demonstrar o ciclo do carbono. Como é que funciona? Então tá lá, a gente tem os micro-organismos no solo, a gente tem uma planta. Essa planta um dia vai morrer, que nem eu falo para os alunos, vai morrer. Essa planta ela é material orgânico, então ela vai sofrer decomposição. Esse material orgânico vai gerar matéria orgânica, matéria úmica, fúvica, almina. Esse material orgânico vai ser, por sua vez, vai ficar no solo, beleza? Mas ele também é decomposto por micro-organismos. Essa decomposição dessa matéria orgânica, esses micro-organismos são aeróbicos, então eles respiram oxigênio e liberam o CO2. Esse CO2 vai voltar para a atmosfera. Vai voltar para a atmosfera, vai ser captado pela planta de novo na fotossíntese. Essa planta vai captar esse CO2 e vai fixar esse CO2 na sua estrutura. E ela vai morrer. E ela vai voltar para o solo. E vai formar matéria orgânica. E essa matéria orgânica vai ser decomposta. E vai voltar para a atmosfera. Então, está participando ativamente, o solo está participando ativamente do processo do ciclo do carbono, do ciclo da água, do ciclo do nitrogênio. Beleza? Isso aí só para exemplificar, galera. Não vou muito a fundo também, porque não estudei muito a fundo também. Aí o solo, outra função do solo seria o solo como corpo natural organizado. Beleza? Como assim, professor? E não é apenas resultado da alteração da rocha. O solo era rocha, professor? Sim. O solo era rocha. A gente vai estudar aí o processo de intemperismo e formação do solo. Basicamente, galera, o que a gente precisa saber é essa fórmula aqui. Ela ajuda a entender por que a gente tem tantos solos diferentes dentro do ambiente, né? Então, o que essa fórmula está falando? O solo, ele vai se alterar em função de diversos fatores. Aquele F ali é de função. Quais fatores? Vai se alterar em função do material de origem, do clima, do relevo, dos organismos vivos e do tempo. Principalmente do tempo. Beleza? Então, material de origem. Bom, a gente tem diferentes rochas que vão formar o solo. Uma rocha basalto não vai formar o mesmo solo de um folheiro subtundioso, de um arenito, por exemplo. Sei lá. Rochas diferentes vão dar origens a solos diferentes. Então,
Isso ajuda a explicar aí variações dentro do mesmo município, né? Variações muito grandes de solos em função do relevo, em função do material de origem, desculpa. Clima. Porra, aí clima, a gente vai ver o intemperismo, o principal agente do intemperismo é a chuva. Então, a gente, aonde chove mais, é onde vai ocorrer mais intemperismo. Intemperismo é o ato da, o intemperismo é o ato da rocha tornar-se solo, beleza? Então, onde chove mais, a tendência é eu possuir solos mais profundos. A gente pega aí a pluviosidade média aqui em Curitiba, acho que está 2.000 milímetros, um pouco mais, um pouco menos, beleza? Ah, chove muito Curitiba? Chove, mas não é um... A gente tem períodos de seca, não é algo aterrorizador. A gente pega regiões que chovem muito na Europa, por exemplo, pô, chove muito na Bretanha, na França, 600 milímetros, 650 milímetros, e para eles, nossa, chove um mundo de coisa lá. Então a gente tem um regime pluviométrico muito mais intenso aqui na nossa região. Consequentemente, nossos solos são completamente diferentes em termos de profundidade, de textura, a mineralogia desse solo, mesmo tendo o mesmo material de origem, por exemplo, mesmo sendo a mesma rocha e mesmo tendo a mesma idade em termos de anos de evolução geológica. Ele vai ser diferente em função do clima, em função da quantidade de chuva. Relevo. Relevo mostra que essa imagem, a gente vê que onde o solo é mais plano, a gente tem o solo mais profundo. Onde ele é mais inclinado, o solo é mais raso. Por quê? Porque onde ele é mais inclinado, acontece o seguinte, a chuva cai, uma parte infiltra, outra parte escorre. O que infiltra está formando o solo, está ajudando ali a intemperizar aquela rocha e formar solo. Porém, como está num relevo mais acidentado, à medida com que eu vou formando o solo, esse solo vai sendo erodido naturalmente para as partes mais baixas. Então, o processo, a erosão não é só um processo, é ruim a erosão. A erosão é um fator formador de solos, porque lá embaixo dessa vertente vai ter um solo, uma característica especial em função dessa descida dessas partículas de solo que estão vindo de uma área mais para cima do relevo, beleza? Então o relevo, ele é um grande formador de solo. Pode ser que, ó, aqui no exemplo é a mesma rocha, o mesmo clima, chove aqui em cima, chove lá embaixo, mas a profundidade do solo é completamente diferente, beleza? Por quê? Porque a gente está num relevo acidentado. Então o solo vai se formando e o solo vai sendo erodido naturalmente. Organismos vivos. Aí a gente tem, em função dos organismos vivos que estão atuando naquele solo, a gente pode até ir mais além e falar da ação antrópica, ação do homem. O homem muda completamente o solo, beleza? O tipo de micro-organismos presentes naquele solo podem acelerar ou desacelerar a formação de matéria orgânica. Se a gente tem um acúmulo de água, a gente vai ter micro-organismos anaeróbicos, eles possuem uma decomposição mais lenta da matéria orgânica e ela se acumula. Se ela se acumula mais, vai ser um solo com mais material orgânico, mais matéria orgânica, é um solo diferente. Então a gente tem, em função dos organismos vivos, solos diferenciados entre si. E o tempo que está agindo em comunhão com os outros fatores aí. Quanto mais tempo eu dou, maior será a formação geológica. Então é isso aí, galera. Entendido as funções do solo, essa última função aí, que o solo ele é um corpo natural organizado, teremos todas as suas funções, tá? Nos principais ciclos da Terra, tá? Agora a gente está um pouco mais preparado para estudar os horizontes, porque os horizontes eles vão começar a me indicar a sua profundidade, processos que formaram aquele solo, vão me indicar um pouco sobre aquele ambiente, o que aquele ambiente está me indicando ou não, beleza? Então, espero ter sido claro aí durante o vídeo.
Espero que ajude mais do que atrapalhe. Eu espero assim que a gente tenha um nivelamento aí entre as 3 turmas, beleza? Do primeiro ano. Se tiver alguma contribuição aí, já coloquei meu e-mail aí no começo do vídeo. E tem aí o próprio YouTube que você pode comentar, fazer comentários, tá tranquilo. Espero a colaboração de vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, que eu não sei quando eu vou gravar. Até lá, galera. Bons estudos para vocês que estão em casa aí. E podem mandar mensagem, podem mandar pergunta que eu procuro responder na medida do possível, beleza? Falou!